O governo italiano anunciou nesta terça-feira mais 743 mortes de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O anúncio indica a retomada do aumento do número de óbitos que havia caído nos 2 dias anteriores. Com isso, o total registrado no país chega agora a 6.820, mais que o dobro das mortes ocorridas na China, 3.281, onde a doença se originou em dezembro de 2019. O número de vítimas desta terça, contudo, não é o recorde registrado na Itália. No sábado, foram contabilizados 793 óbitos por causa da doença, mas por 2 dias seguidos esse valor vinha caindo. No domingo foram 651, na segunda-feira 601. As autoridades se mostravam relativamente otimistas, apesar de estimarem que para cada caso diagnosticado haveria outros 10 positivos. A situação agora começa a preocupar também na Espanha. Nas últimas 24 horas, o país registrou seu pior saldo de vítimas desde o início da pandemia, 514 novas mortes por coronavírus. Conforme informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira, o total de óbitos no país pela doença agora é de 2.696. Fala, Zé. É muita gente, né? 2.996 mortes. E num país onde a saúde pública ela é muito bem feita, muito bem organizada e a Espanha se preparou, inclusive, para isso. Mostra claramente de que o vírus ataca principalmente as pessoas idosas ou que tenha alguma doença que suprima a resistência e o coloca em dificuldade. Agora, Vitor, eu estive olhando dados e vi até o comentário do Constantino, eu gostei muito assim, da análise da Itália. A gente não pode analisar a Itália, os números da Itália como um país todo, mas a região em que o vírus atacou, que é uma região onde há uma grande quantidade de pessoas idosas, aí a situação foi muito mais grave e matou muito mais gente. A média lá foi muito maior da porcentagem normal. Então, há essas mudanças. E há também diferença de atuação do vírus em cada região do país, do mundo e também do país. A gente vê no quadro aqui do Brasil, a gente vê claramente que o norte, a situação é completamente diferente. São Paulo, a gente falou aqui em 46 mortes hoje no Brasil, 40 em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. E o resto do país, 0. Não há mortes em outros, 46, 40 em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. Então, há que se analisar também estas características da Itália, de certas regiões da Itália. O norte da Itália, por exemplo, a quantidade de pessoas que morreram é desprezível e também o número de pessoas que foram diagnosticadas. Então, a gente precisa aprender com esses países que estão, assim, a epidemia está lá na frente, estão lá na frente no combate e ver o que deu certo lá e o que não deu certo. E até agora, até o presente momento, tudo indica de que o isolamento social é o melhor remédio para evitar o pico. Não é para evitar a contaminação, para evitar esse pico que é danoso à estrutura de saúde. É o melhor remédio. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, o Japão, que tem hábitos culturais lá que facilitam a defesa. E o Japão está até agora também sendo o país que melhor se defendeu. Então, a gente precisa aprender com eles. Está muito certo esse critério do Ministério da Saúde em conversar com a China, conversar com a Espanha e conversar com a Itália para aprender, e com o Japão também. Augusto. A Itália está pagando um altíssimo preço pela irresponsabilidade com que reagiu inicialmente à crise. Várias autoridades se portaram de maneira lastimável. É um preço alto, como lembra o Zé Maria, pelo altíssimo índice, né, de pessoas idosas, e a conjunção desses fatores aí resultou no que se vê hoje, né? O número de mortes é maior do que o registrado na China. Mas eu continuo otimista aí quanto à curva. Eu acho que tem essas oscilações, mas a curva que parecia descendente, tomara, tem tudo para continuar, também por causa desses detalhes aí que o Zé Maria apontou.
as mortes, elas se concentram em determinadas regiões, nas outras elas praticamente não ocorrem e atingem uma faixa da população, que assim, você vê mortes com 83 anos e um quadro clínico, um quadro de saúde problemático para burro. Então, tem explicações isso aí. Acho que está certíssimo, Zé, tem que procurar os bons exemplos, mas eu não quero perder a oportunidade. Como eu não pude comentar o tópico anterior, eu queria cumprimentar o Zé pela boa ideia que ele deu aí sobre o que fazer com os presos e estender essa ideia, se o Zé permitir, ao Rio de Janeiro para que a gente resolva o problema recorrente do nosso Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, todo dia, ele pede para ser libertado por causa da epidemia de coronavírus. Então, o que eu estava pensando em sugerir? Que um juiz aí, o próximo a julgar uma petição desse tipo, dissesse o seguinte: olha aqui, você tem 57 anos, você vai ter que esperar 3 anos para ficar isolado, porque aí você estará no grupo de risco. Por enquanto, você é jovem, está com boa saúde, não precisa. Chegada a idade aí, que vai permitir a ele ser incluído no grupo de risco, eu ia propor que ele fosse isolado numa solitária, velha e boa solitária, porque aí ele vai ficar despreocupado completamente com o coronavírus, que ele finge ser, no momento, o seu fantasma. Mas o Zé sugeriu uma ideia muito melhor: botar para trabalhar. Botar para trabalhar, construir estradas, trabalhar nos setores em que ele assaltou, os cofres. Tá? Então, eu cumprimento o Zé pela criatividade aí e me solidarizo.